Glória a Deus. Quantos estão felizes aqui nesta noite? Amém? Eu não estava tão feliz, mas agora eu já estou mais feliz, porque eu estou no culto de celebração ao Senhor. Amém? Nós vamos receber a palavra do Senhor, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para estar compartilhando aqui com vocês. É uma palavra simples, uma palavra que provavelmente você já ouviu, mas ela tem o poder e a condição de transformar a sua vida, porque o problema nunca é a palavra, e sim o solo. Inclusive Jesus falou que o semeador lançou a semente, e aquela que caiu no solo fértil produziu muito fruto. Que esse solo seja o meu e o seu coração essa noite, para receber da palavra do Senhor. Amém? Nós vamos ler juntos o livro de Tiago, capítulo 2, versículo 14 até o 26. Nós iremos ler juntos aqui. Você pode acompanhar comigo no telão ou na sua Bíblia, como você achar melhor. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até a fé, eu tenho obras, mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e temem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura, que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta, não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Quantos aqui essa noite se consideram uma pessoa que tem fé? Por favor, faça um sinal com a sua mão. Muito bem. Essa carta aqui é escrita por Tiago. Esse Tiago, ele é irmão de Jesus Cristo, ou meio irmão, né? Porque Jesus, ele é filho de Maria, e Tiago era filho de Maria e de José. José foi o homem que Deus escolheu para criar Jesus. E Tiago é filho de Maria e de José. Ele foi o primeiro pastor da igreja em Jerusalém. Esse homem, ele é chamado de o justo, porque ele vivia uma vida muito piedosa. O testemunho dele fez com que as pessoas chamassem ele de Tiago, o justo. Essa epístola, ela está escrita sem um destinatário específico. Muitas epístolas da Bíblia, elas têm um destinatário específico. Por exemplo, Coríntios, Romanos, os Hebreus, ou até mesmo a epístola de Paulo a Timóteo, que não é mais a um povo, e sim direcionada a uma pessoa. Mas aqui Tiago está escrevendo, são 4 capítulos, 4 ou 5, agora me deu um branco. Mas ele está escrevendo 5, obrigado pastora. Ele está escrevendo para a igreja num contexto geral. Então ele está falando aqui de assuntos gerais do reino de Deus. Nós podemos considerar assim como princípios da palavra de Deus. É isso que Tiago ele está falando aqui. Se você tiver a oportunidade, eu creio que assim você tem, você pode estar lendo essa epístola em casa. É muito lindo esse livro da Bíblia. E ele é muito completo também. Ele é um livro muito completo. E aqui no capítulo 2, especificamente, ele está falando sobre a fé e as obras. E tem 4 pontos, como eu falei, é simples e é rápido. 4 pontos que eu quero ver com você essa noite, a respeito daquilo que Tiago nos deixou na palavra de Deus. Pode projetar para mim, versículo 14. Aqui ele começa a discorrer a respeito da fé e das obras. E o título dessa mensagem é
a resposta da fé. Porque se nós somos pessoas que dizemos que temos fé, nós precisamos dar uma resposta para isso. E ele fala assim: do que adianta, meus irmãos? Perceba que ele está falando para a igreja, meus irmãos. Alguém dizer que tem fé, se não tem obras, acaso a fé pode salvá-lo? Aí você pode perguntar assim para mim: espera aí, então a Bíblia está se contradizendo, porque a Bíblia diz que eu sou salvo pela fé, mas aqui ele está dizendo, acaso a fé pode salvá-lo se você não tem obras? Como assim? Será que a Bíblia está se contradizendo? Vamos ver o que está escrito lá em Efésios capítulo 2, versículo 8. Olha só: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9. Não por obras, para que ninguém se glorie. Meu Deus, então aqui Tiago está falando que a fé tem que ter obras, mas aqui Paulo está falando que não é por obras, para que ninguém se glorie. Como assim? Eu não estou entendendo isso. Será que Tiago e Paulo não concordavam um com o outro? Será que era isso? Porque Tiago está falando o seguinte: a fé de vocês, sem obras, ela é morta. Do que adianta você ter fé se você não tem obras? Mas aqui Paulo está falando que você é salvo pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não é por obras, para que ninguém se glorie. Olha o que fala no versículo 10. Porque somos criação de Deus, eu e você, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Olha que lindo isso. A fé e as obras estão ligadas. Paulo fala que nós somos salvos e nós somos chamados para fazermos boas obras. Sabe qual que é o cuidado que nós precisamos ter? É o seguinte: nós vivemos numa cultura que é muito merocrática, tá certo essa palavra? Meritocrática, obrigado. Que eu tenho que fazer para ganhar. Não é assim que a gente vive a nossa cultura? Eu faço, eu ganho, eu trabalho, eu recebo, eu atuo, eu tenho a recompensa. Mas a fé, ela serve para nos salvar. Como que funciona isso diante de Deus? Você não é salvo pelo Senhor pelo que você faz. Você é salvo pelo Senhor pela graça, mediante a fé. Só que isso lhe faz ter boas obras. Isso transforma a sua e a minha vida. Porque, eu não sei se alguém já ouviu isso, mas eu já ouvi. Por exemplo, eu estava com a minha família e eu falei, eu estou indo na igreja. E aí alguém da família fala assim, vai lá e ora por mim. Quantos já ouviram isso? Por quê? Porque na nossa cabeça nós achamos que pelo nós fazer, pelo nós vir na igreja, pelo nós fazermos muitas coisas para o reino de Deus, nós vamos ser aceitos por Deus. Só que isso é uma mentira, isso não é uma verdade, porque nós somos aceitos por Deus pela graça, mediante a fé. É por isso que Deus nos aceita, porque a obra do Senhor Jesus já está consumada naquela cruz. Então por isso que você crendo nele é o suficiente, você não precisa fazer nada. Mas aí você pode perguntar, mas então por que está dizendo aqui sobre obras? Porque você foi salvo, você foi alcançado para um propósito. É mais ou menos assim, a salvação aqui. Se você acha que a salvação é pelas obras, você está sempre correndo atrás. E nunca é o suficiente, porque eu e você não somos bons o suficientes. Nós somos falhos, nós temos problemas. Então, se nós queremos ser salvos pelo que nós fazemos, nunca vai ser o suficiente. A gente nunca vai alcançar a medida do padrão de Deus, que somente um homem conseguiu alcançar, Jesus Cristo. Mas quando nós entendemos a obra do Senhor Jesus naquela cruz, agora a gente não está mais perseguindo aquilo que o Senhor fez, mas agora a gente está fazendo porque a gente entendeu aquilo que o Senhor fez. Faz sentido para você? Faz sentido? Você faz as boas obras não para alcançar, mas porque você já alcançou. Você foi salvo para um propósito. Deus te alcançou para um propósito. Deus não morreu naquela cruz só para você vir aqui,
chorar e sentir a presença de Deus, ainda que isso seja maravilhoso, como nós provamos aqui no louvor, mas ele tem um propósito, E aí você pode me perguntar, para quê? Tiago deu um exemplo prático disso. Em Tiago 2,15 ele fala de um exemplo na prática. Tiago 2,15: se um irmão ou uma irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, versículo 16, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, do que adianta isso? Se tem alguém com necessidade, você fala, que Deus te abençoe, vá em paz, até com voz de profeta. Resolveu o problema da pessoa? Sim ou não? Não. Então aqui ele está falando o seguinte, que tem coisas que eu e você temos, que pode servir de socorro para a necessidade dos nossos irmãos. Você tem algo especial da parte de Deus, você tem dons, você tem talentos, mas não é para você ser o grandão, você ser aquele que está por cima, mas é para que você seja um socorro na necessidade dos seus irmãos. Não você vê um irmão em necessidade e você fala assim, que Deus te abençoe, que Deus te restaure e que Deus te prospere. E deixa o irmão na mesma situação que você viu, sabendo que você tem algo em você, para que você possa ser um socorro na vida do seu irmão. Eu não sei se você sabe disso, mas Deus pode usar pessoas para ser resposta de Deus na vida de outras pessoas. Quantos aqui já viram um anjo? Ninguém, né? Eu também não vi. Tenho até curiosidade, eu acho que no céu a gente vai ver. Mas aqui na terra, eu e você temos demandas, eu e você temos necessidades, que Deus usa outras pessoas para ser socorro. Essas são as obras que Tiago está falando aqui. Mas olha que preocupante, quando eu e você temos algo especial da parte de Deus, e nós guardamos para nós, e nós não somos aquilo que nós fomos chamados para fazer. Mas aí você pode me perguntar, você está falando aí, mas eu não tenho nada de bom na minha vida. Você pode até achar que tem, mas eu não tenho nada de bom. Mas eu estou aqui para te dizer que Deus colocou algo especial na sua vida, algo único na sua vida. Romanos 12, versículo 6, vamos ler juntos? Olha o que diz o texto da palavra. Nós temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Não é pelo teu mérito, é pela graça que te foi dada, que você recebeu isso. Se alguém tem o dom de profetizar, tem pessoas aqui que têm o dom de profetizar. Use na proporção da sua fé, profetiza. Se o seu dom é servir, sirva. Por que você está parado se o seu chamado é para servir? Você consegue identificar necessidades, você consegue perceber coisas que podem ser feitas, mas você fala para as pessoas, meu querido, se Deus está te dando a visão de algo, é porque Ele quer te usar naquele algo. E saiba você que é muito bom nós sermos usados pelo Senhor. É um privilégio nós sermos usados pelo Senhor. Então, se o seu dom é servir, sirva. Se o seu dom é ensinar, poxa, eu não ensinar não é comigo, mas tem o outro irmãozinho lá que o cara lê a Bíblia, o cara sabe da palavra. Então, se você tem a condição de ensinar, ensina. Versículo 8, se o seu dom é dar ânimo, que assim o faça. Meu Deus, seu dom pode ser dar ânimo para as pessoas. Você pode ver alguém lá, todo cabisbaixo, triste, você tem alegria de sobra, você chega e alegra o ambiente que você está. Então, se você tem o dom de dar ânimo, que faça. Se o seu dom é contribuir, se Deus lhe deu condição para contribuir, contribua generosamente. Se é exercer liderança, exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. E aqui são alguns dons que Ele está trazendo, que Deus distribuiu em mim e você. Coisas que talvez para você é natural. Não, isso aqui é normal para mim. Mas para a pessoa do seu lado não é normal. Isso é um indício que é um dom que Deus te deu. É algo único que Deus te deu. E você pode usar isso para ser bênção, para ser resposta
na vida das pessoas. É dessas obras que Tiago está falando no capítulo 2, que nós começamos a ler da fé e das obras. Mas um ponto interessante também é nós sabermos que não é você fazer para você ser visto. Muitas vezes a gente quer fazer algo para ser reconhecido por alguém, para ser reconhecido por um líder, para ser reconhecido pelo pastor, para ser reconhecido pelos pais. Mas nós temos um segredo na Bíblia que também diz que nós devemos fazer todas as coisas como se fosse para Deus, porque é Deus que vê e é Deus que nos recompensa. Então talvez você vai fazer coisas que as pessoas não conseguem ver, mas não é por isso que você deve deixar de fazer, porque Deus ele está nos vendo a todo um instante, e muitas vezes nós estamos tão preocupados naquilo que nos falta, que nós deixamos de olhar para a pessoa do nosso lado, que também está precisando de uma ajuda. E saiba você que quando você é socorro na vida de alguém, você também prova do socorro do Senhor na sua vida, porque assim é o reino de Deus. Você pode pensar aí no pastor que você acha que é o mais conhecido no Brasil, ou o ministro de louvor. Não, esse é o mais conhecido. Não existe nenhuma pessoa que ela é completa. Todos nós precisamos, nós necessitamos uns dos outros, e isso é o que é o ser igreja, é nós congregarmos, é nós nos conhecermos, porque nós podemos ser resposta na vida uns dos outros. Então talvez você está aqui, você não conhece ninguém, você pode participar de um clã, você pode tentar se envolver na obra da igreja, porque assim você vai conseguir ajudar, e você também vai conseguir ser ajudado. Faz sentido para vocês isso que está sendo pregado? Amém? Vocês estão comigo? Amém. Então vamos ler o versículo 18. Aqui ele fala das desculpas, né? Sempre quando tem a palavra, tem a desculpa, porque ele fala assim: mas alguém vai dizer, você tem fé, eu tenho obras, separando as coisas. E Tiago fala: mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Esse é para depois, já chego lá. Mas olha que interessante, a fé e as obras, elas são inseparáveis. Você pode vir aqui no culto, você pode chorar, você pode rodopiar, você pode pular, você pode gritar, mas se você sair do culto da mesma forma que você entrou, essa palavra não operou na sua vida. Pode ser que você seja, eu sou essa pessoa, tá? Me desculpa se eu ofendo alguém quando eu falo, porque eu não sou contra nada disso que eu falei aqui. Tudo isso é válido, e tudo isso pode gerar transformação. Mas eu sou uma pessoa assim, no máximo eu choro na presença de Deus, e é muito bom chorar, mas é difícil eu pular, é difícil eu berrar, é difícil eu cair, assim, eu não lembro muitas vezes, na verdade aconteceu uma vez que eu lembro, senão eu sou sempre a pessoa, por exemplo, eu estou tranquila ali no louvor, Deus está falando, às vezes eu vejo a pessoa lá cheia do Espírito Santo, eu falo, meu Deus, será que eu não tenho fé o suficiente? Eu até tive crise com isso quando eu comecei a vir na igreja, porque eu não achava que não era cheio de Deus o suficiente. Eu via as pessoas lá no reteté, como é conhecido, e eu, a pessoa tranquila, normal, e eu falava, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Mas aí eu entendi que esse é o meu jeito de adorar a Deus, eu entendi que esse é o meu estilo, e isso produz mudança na minha vida, e isso que nós precisamos entender aqui. A nossa fé não é medida pela performance que você tem dentro da igreja, a sua fé é medida pelo que você faz com aquilo que você ouve na igreja. Se essa palavra que está sendo ministrada entrar na sua vida, você pode até fazer cara de bravo, de não gostou, mas se você sair daquela porta e praticar, cara, a palavra fez efeito na sua vida. Diferente da pessoa que ouve e não pratica, porque Jesus também comparou duas pessoas, uma que ouve a palavra e a pratica, e outra que ouve a palavra e não pratica. Um é como o homem que construiu a casa sobre a rocha, o outro é como o homem que construiu a casa sobre a areia. Os tempos, a tempestade, os ventos,
vieram sobre as duas casas, mas a que permaneceu de pé é aquele que ouve a palavra de Deus e pratica. Então eu não sei que estilo de pessoa você é. Talvez eu esteja pregando aqui, eu pense, meu Deus, aquela pessoa deve estar odiando, né? Mas dentro de você o Senhor está falando, e isso está gerando mudança. Isso está gerando transformação, e é isso que nós precisamos entender. A fé com a obra, ela é inseparável, inseparável, não tem como você separar, porque se você tem fé, você tem fruto, se você crê em Deus, tem mudança, tem transformação, tem renovação. Naquilo que você tem a dificuldade, agora você está mudando, você está melhorando. E aqui é um ponto muito importante de nós não nos compararmos, porque às vezes a gente fala, meu Deus, aquela pessoa é tão melhor do que eu, mas às vezes ela é melhor em uma área, você é melhor em outra área. E aqui é bom nós olharmos, fazermos uma reflexão, olharmos para dentro e vermos se nós estamos melhorando. Talvez você é uma pessoa que fala palavrão, você fala 1000 palavrão por dia, e tem o irmãozinho da igreja, que quando veio para a igreja não falava nenhum. Você que falava 1000 palavrão por dia, um exemplo prático aqui, agora você está vindo na igreja, aquilo não está te incomodando, agora você fala 500, você está melhorando sim ou não? Sim. E o irmãozinho, outro que não falava nenhum, passou o tempo, agora ele está falando 10, ele está melhorando sim ou não? Não. Então, olha a importância de nós não nos compararmos com os outros. O meu erro não é o seu erro. A gente está aqui para ser suporte uns aos outros. Juiz é Deus. Inclusive nessa carta de Tiago, ele fala que a justiça do homem não satisfaz a justiça de Deus. A vingança do homem não atrai, não completa a justiça de Deus. Nós não somos chamados para julgar, nós somos chamados para ser suporte, para colocar essa palavra em prática. Olha o versículo 19, agora sim. Quantos aqui acham, em Chapecó, vocês acham que, deixa eu pensar, 95% de Chapecó acredita em Deus? Quantos pensam que é assim? Só 2? Quantos acham então que 50% de Chapecó acredita em Deus? Quantos pensam que tem muitos ateus, então, que não acreditam em Deus? Ateu é a pessoa que não acredita em Deus. Eu acho, minha opinião, que a maioria das pessoas acredita em Deus. Você não vai, é difícil eu falar, pelo menos eu falar com alguém e a pessoa fala, não, eu não acredito em Deus. Geralmente a pessoa acredita em Deus. E olha o que ele está falando aqui, você crê que existe um só Deus? O Deus a quem nós servimos? Muito bem, parabéns, nota dó, né? Até mesmo os demônios creem e temem. E se tem alguém que porventura não crê, a Bíblia diz que haverá um dia que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Então o ponto aqui não é nós acreditar se Deus existe ou não, porque eu creio que a maioria acredita que existe. O ponto é a palavra de Deus transformar a nossa vida, a nossa fé se tornar em coisa prática. Porque tem pessoas assim, eu falo, na hora de fazer não faço. É igual o exemplo que ele deu, eu tenho fé, você tem obras, eu sou espiritual, você é o cara que vai lá e faz. Não, ele está falando, não é assim. A fé, ela é testificada pelas obras. Você pode ver alguém cheio de fé, é alguém que faz muito, o cara está ativo, o cara está fazendo, sem esperar a recompensa das pessoas, é porque ele tem fé, que Deus está vendo. Talvez é só você e uma pessoa, você vai ser usado por Deus para dar uma resposta, para orar, para animar, para ofertar. Ninguém viu, mas você está cumprindo, você está colocando a sua fé em prática. Amém? E último ponto aqui para nós finalizarmos. Versículo 21 e 22. Agora ele está falando, está trazendo a prova. Olha o versículo 20. Você quer uma prova? Ele está falando, versículo 20. Tiago 2,20. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Ele falou, vou provar, vou certificar. Versículo 21. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Vocês podem ver, que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas.
A fé foi aperfeiçoada pelas obras. E esse é o último ponto que eu quero trabalhar. A fé, ela pode ser aperfeiçoada. A fé, ela já está completa? Sim ou não? Sim ou não? Não. Por quê? Porque ela está sendo aperfeiçoada. A Bíblia diz que nós crescemos de fé em fé. E como que nós fazemos isso? Através das obras. E como que eu sei isso? O Espírito Santo dentro de você, ele te impulsiona a fazer coisas, a ser resposta, a você crescer. Por isso você não pode se comparar. Olhe para dentro de si, o que você pode fazer para colocar a palavra do Senhor na prática. Olha o que Provérbios 4,18 diz. Provérbios 4,18. A vereda do justo, daquele que é justificado pelo Senhor Jesus, é como a luz da alvorada, a luz do amanhecer, brilha cada vez mais, até a plena claridade do dia. Ele está falando que o sol já nasce lá em cima, sim ou não? Sim ou não? Não, ele está falando que o sol vai crescendo até que se torne dia completo. E ele está comparando a minha e a sua vida assim. Teve momento na nossa vida que a gente era completa escuridão, até que Jesus nos encontrou, até que nós ouvimos falar do Espírito Santo, e aí a luz começou, devagarinho, crescendo. E assim deve ser a nossa vereda, assim deve ser o nosso caminhar. Nós precisamos ser melhores amanhã do que nós somos hoje, e depois de amanhã do que nós fomos amanhã. Vocês estão entendendo? Não é você ser melhor que o teu irmão. Não, eu não sou o melhor, mas eu sou melhor que ele. Mas às vezes você está piorando e ele está melhorando, logo ele te passa. Porque não é para você olhar para o lado, é para você olhar para si. Você tem que olhar para si e falar: eu não estou perfeito ainda, mas eu já estou melhor do que eu fui ontem. Eu já estou melhorando, antes eu não conseguia nem cantar no louvor, agora eu canto. Antes eu não falava nem amém na igreja, agora eu falo, glória a Deus. Você está conseguindo, você está desenvolvendo a sua fé. Porque a fé não é, ninguém tem a fé, meu Deus, a fé é super desenvolvida. A fé, ela é desenvolvida no dia a dia, nas pequenas coisas. E nisso nós vamos vendo o cuidado do Senhor. Glória a Deus. Para finalizar, Tiago 2, do 12 ao 13, último texto que eu vou ler. Falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. O inimigo, ele é astuto. O inimigo, ele está muito preocupado em criar contendas entre os irmãos. Sabia que fulano lá, tal e tal e coisa. Sabia que ciclano, tal e tal e coisa. Eu e você, preste atenção, nós não somos chamados para julgar ninguém, e nem para apontar o dedo para ninguém. E aqui ele está falando que, se nós não exercemos misericórdia sobre as pessoas, nós também não receberemos misericórdia. Nós precisamos ser a pessoa que não aponta. Já está cheio de pessoa, fora da igreja, que aponta, que julga e que condena. Mas quando eu e você ficarmos sabendo, daqui a pouco alguém é o fofoca gospel, falando das pessoas, você vai orar pela pessoa, você vai se importar com a pessoa. Quantos aqui erram porque querem? Levanta a mão. Não, eu erro porque eu gosto. Quantos aqui não se sentem bem quando vocês pecam ou erram? Quantos aqui? Eu também. Eu fico pensando, poxa vida, eu não deveria ter falado aquilo lá. Poxa vida, eu não deveria ter agido daquela maneira. Eu não deveria isso, eu não deveria ter feito aquilo. Eu preciso mudar. E é o próprio Deus que vai trabalhando isso dentro de nós. E quando nós entendemos uma palavra como essa, é muito fácil nós darmos voz para o inimigo e pensar que nós estamos em competição, ou que nós devemos julgar que aquele lá não é digno, aquele lá não merece. Na balança de Deus, nenhum de nós merecemos. Todos somos salvos pela graça, e todos nós estamos nesse processo de desenvolvimento. É por isso que nós estamos aqui toda quinta,
Por isso que nós falamos todo culto, esse é o melhor culto. Por quê? Porque vir no culto, vir na igreja, não é igual você fazer uma faculdade. 5 anos, está aqui o diploma, formado, vai em paz. Que Deus te abençoe. Não. Até o dia da nossa morte, a gente vai estar precisando ser moldado, melhorado, transformado, porque a gente é carne, a gente tem desejo. Então isso é contra a vontade de Deus. Mas com a graça de Deus, com a fé em Deus, com a perseverança na palavra, nós vamos crescendo de fé em fé. Porque Deus, Ele não tem prazer nenhum que alguns dos seus filhos retroceda. Deus sabe os teus erros, Deus sabe as tuas falhas, sabe? Aquilo que é escondido dentro de você, Deus sabe. Mas Ele está preocupado se você vai melhorar, se amanhã você vai estar melhor, se isso vai estar sendo transformado. Porque Deus não quer entrar na sua vida para você piorar. Deus quer entrar na tua vida para você justamente vencer aquilo que tem te vencido. Amém? Você pode se colocar em pé?